Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje é outro dia e, como eu já imaginava, o vídeo ficou muito longo porque foram muitas perguntas, por isso dividimos o vídeo em duas partes. Espero que vocês gostem e agora vamos lá à segunda parte. Tchau, até o próximo vídeo, tchau! Depois perguntam, conseguiu-se adaptar facilmente? Sim. Era o meu sonho, eu sabia daquilo que estava à espera, eu sabia que a vida não era fácil, porque eu tinha família que tinha vindo para o estrangeiro, por isso sabia perfeitamente que não era fácil a vida no estrangeiro. Mas também, assim, eu estava já habituada a trabalhar muito, por isso trabalhar aqui muito não me fez diferença. Depois, não estava habituada a ir para os cafés. Em Portugal, poucas vezes ia ao café, não era daquelas pessoas e tinha cafés ao pé, mas não era daquelas pessoas de ir beber café ao café, de propósito. Às vezes ia durante o fim de semana, mas também era muito, muito raro, quando eu estava de fim de semana, ir beber um café com o meu marido. Uma das coisas que foi mais fácil foi, enquanto em Portugal eu não saía muito, porque tinha uma casa muito grande e tinha que tratar dela, e era aos fins de semana que dava para fazer as coisas. Entretanto, a Madalena também era pequenina e os miúdos também eram pequeninos, então tinha muita coisa para fazer em casa, não é? Com 3 filhos e trabalhar sem carta de condução, fazer 3 horas de caminho, de ir para o trabalho e vir, era muito, muito complicado. Então aproveitava os fins de semana e quando estava de folga para fazer as coisas em casa, então não saía. E ao vir para a Suíça, acabei por sair muito mais, porque o apartamento é mais pequeno, então a gente tem muito mais qualidade de vida. Como era o meu objetivo vir, não foi difícil. O café, eu, por exemplo, em Portugal, tomava o café sempre em casa, só quando eu ia trabalhar para o Carrefour, e que na altura depois passou para o Continente, a única coisa que eu fazia o caminho, e posso dizer que não ia tomar café no caminho. Eu só tomava café à hora do almoço. Havia o pequeno almoço, tomávamos o pequeno almoço e depois só nós tínhamos o almoço do meio-dia às 2, e do meio-dia às 2 acabava sempre por comer lá no restaurante, era sempre comia qualquer coisa, e depois era quase sempre um menu, e depois tomava o café nessa altura. Era a única altura que eu ia ao restaurante, ia ao café, era nessa altura. O resto da minha vida sempre foi casa, trabalho, trabalho, casa. Por isso foi super fácil, como tinha essa coisa de casa, trabalho, trabalho, casa, foi muito fácil adaptar-me aqui, porque era a mesma vida que eu tinha lá em Portugal. Depois perguntam-me, o que é que eu mais gosto da Suíça? É assim, o que é que eu mais gosto? Vocês conhecem, que dizem a pontualidade suíça, e é verdade. A Suíça tem ali aquela pontualidade. Vocês vão para o bus e quando estão à espera do bus tem lá um ecrã, e no ecrã está a dizer quando é que está para chegar o bus, o autocarro, à paragem. E ele chega mesmo naquela hora, porque se atrasar depois dá problemas. Depois, imaginem que vocês vão a uma entrevista de trabalho. Imaginem que vocês vão a uma entrevista de trabalho. Nessa entrevista de trabalho, aquilo que eu conheço dos suíços, mesmo suíços, nunca devemos nem chegar tarde, isso tarde é impossível chegarmos, mas também nunca devemos chegar muito cedo. Eu posso dizer que eu, por exemplo, na entrevista que fiz para o hotel, eu fiquei à espera na parte de fora, sem dar muito bandeira, não é? Até fazer 5 minutos para a hora que estava marcada, que é assim que os suíços gostam. Eles gostam que a gente chegue mais ou menos 5 minutos, 3 minutos antes da hora marcada para a reunião que vamos ter. Muito tempo antes não, e depois não devemos fazer. Depois também gosto muito da organização. Adoro a organização que eles têm, porque é assim, vamos à segurança social, vamos às finanças,
vamos ao qualquer lado, não temos tanta burocracia como em Portugal e não temos filas enormes, nem esperamos a 2 e 3 horas. Não, a gente, é assim, eles estão lá, eles falam uns com os outros, mas na hora de atendimento, eles estão ali para atender. Então, vêm-nos logo atender. Eles não nos vão, como muitas vezes eu ia às finanças a Portugal, elas estavam lá a falar e só depois é que nos vinham atender, quase como por favor. Aqui não, aqui são super gentis, muito, muito gentis. E depois, a organização deles, mesmo por exemplo, nós se telefonamos para a Segurança Social, se telefonamos para as finanças, eles tentam-nos logo resolver a situação, não estão ali a andar, em vez de irem a direito, em Portugal andam às curvas, não é? Empurram para uns, empurram para outros, aqui não. Aqui eles têm um sistema, assim, algumas coisas também acontece que o sistema não está tão organizado, mas a maior parte do sistema deles está super, super organizado, então é fácil e não tem muita burocracia, então é fácil de resolver um assunto. Olha, eu posso dizer que eu fui umas 4 vezes à Segurança Social aqui e durante essas 4 vezes só tive uma vez uma pessoa à minha frente. O resto nunca. Nunca tive assim filas. Nas finanças também só telefonei para eles, nunca fui mesmo às finanças, mas nunca tive assim muitos grandes. Não tive problemas, porque eles são tão educados, porque eles são educados a isso mesmo. Eles, quando estão na escola, os 2 primeiros anos, eles aprendem isso. Então, isso depois traz para a vida. E eles são educados para... Uma das coisas também que eu estranhei muito e gostei muito na altura foi ir a supermercados, e qualquer supermercado que nós íamos, e por isso é que eu consigo compreender o meu chefe muitas vezes quando dizia, quando estão na caixa, devem dizer bom dia, boa tarde. Eles, cada vez que a gente vai às caixas, eles é bom dia, boa tarde, até amanhã, ou um bom dia, ou um final de bom dia para si, ou um resto de bom dia para si. Constantemente, eles, mesmo quando ao telefone também, eles dizem sempre o bom dia, ou boa tarde, não é? Ou mesmo boa noite, mas sempre nas mensagens também. E uma das coisas que eu gosto é assim, Portugal tem muitos centros comerciais, então muitos centros comerciais e com grandes lojas. Então o que é que isso leva? Leva ao consumismo. Aqui o que eu notei é que têm centros comerciais, não são muitos centros comerciais com muitas lojas, mas existem alguns centros comerciais, mas a maior parte dos centros dos supermercados não têm assim muitas lojas ao pé. E isso faz com que não se torne, que o suíço não seja tão consumista como nós. Nós estamos habituados, por exemplo, ao domingo, de ir passear para os centros comerciais. Eles não. O domingo para eles, se vocês vierem cá alguma vez, e se estiverem aqui, sabem, aquilo que eu estou a dizer que é verdade. Os domingos para eles é estar com a família, irem para as montanhas a passear, ou irem para as montanhas fazer ski, porque eles adoram fazer ski, e depois também ao domingo, se vocês forem ao parque, veem sempre um suíço no parque com as crianças, não... e muito pequeninas, bebés quase acabados de nascer nos parques com as mães, não protegem tantas crianças como nós. E na escola também, o que eu gostei, porque fez-me um pouco, ao início foi complicado perceber isso, mas depois compreendi, porque assim, houve uma vez no início, lembro perfeitamente de estar, tinha acabado de chover, e depois, entretanto, começou a nevar. E o que eu achei estranho é que em Portugal, por exemplo, quando chove, quando os miúdos são pequeninos, não é? Na primária, quando chove, os professores metem as crianças no recreio, mas protegidos. Aqui não.
aqui eles deixaram a Madalena e as outras crianças, estavam no recreio, porque eu fui ver, e estavam no recreio a apanhar com a neve, a andarem por cima da neve, a brincarem. No dia da chuva, eu perguntei também à Madalena se ela tinha estado no recreio cá fora ou lá dentro. Ela disse: não, mãe, estivemos cá fora a brincar. E assim eles deixam as crianças serem crianças. E não têm muitos, o lema deles é não terem muitos trabalhos. Não fazem, não mandam os professores, não mandam muitos trabalhos para as crianças serem crianças e gozarem um pouco. E ao fim de semana, por exemplo, poucos trabalhos têm. Não passam muito tempo a fazer trabalhos como nos acontece em Portugal. E essas coisas, todas somadas, que eu adoro na Suíça. Depois também me perguntaram, os seus sogros já foram à Suíça? Não, o meu sogro nunca veio à Suíça e nunca virá. Já pedimos várias vezes para ele vir à Suíça, mas ele não quer vir. A minha sogra, há cerca de 3 anos, eu acho que foi há 3 anos, em outubro, veio à Suíça com uma tia nossa, a visitar a Suíça porque era um sonho dela. Mas o meu sogro, não. Depois perguntaram-me porque decidiu começar o YouTube tão tarde. Vergonha. Eu pensei em começar logo quando cheguei aqui à Suíça. Já seguia vários canais de youtubers, gostava muito, mas tinha muito vergonha. Depois, sabem, quando a gente começa, o que é que as outras pessoas vão falar? Então fui deixando as coisas andarem e não fui ligando muito. Entretanto, a minha filha, a pequenina, tinha o TikTok, gostava muito ainda hoje, gosta muito de fazer TikTok. Entretanto, também tinha começado um canal no YouTube e depois ela lá sabia as coisas todas do YouTube. E depois, entretanto, eu disse, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu disse: não, está na hora de começar qualquer coisita por aqui, e para deixar alguns vídeos e algumas informações que eu fui adquirindo durante os anos que estive aqui na Suíça, e que estou aqui na Suíça, não é? E também para deixar alguns vídeos com algumas informações também para os meus filhos não se esquecerem, não é? E fica sempre, se algum dia eu não estiver cá, os meus filhos poderem me ver e me ouvir. Depois perguntaram-me quem a inspirou a fazer o canal. Quem me inspirou foi a minha mais pequenina, porque ela ao fazer inspirou-me também a fazer o canal, porque se ela é pequenina e ela sempre gostou de fazer. Eu também, quando era miúda, e quem me conhece desde miúda sabe que muitas vezes os meus aniversários eram no café dos meus pais, porque era onde eu tinha mais espaço e convidava muitos amigos que tinha lá em Portugal. E fazia, e às vezes no Natal também, fazia teatro. Eu sempre fui louca por teatro, e então teatro, revista, eu adoro. Então, como eu gostava de teatro, e depois a Madalena também era uma bonequinha e adorava se mostrar, então ligámos uma coisa à outra e ela é que me inspirou a fazer os vídeos. Quais as maiores diferenças entre Portugal e Suíça? A cultura. A cultura é completamente diferente de Portugal. São pessoas um pouco, não são tão, é assim, não são tão ligadas à família, são ligadas quando eles são pequeninos, quando as crianças são pequeninas, mas depois, conforme crescem, deixam as crianças voar e não são tão ligados. Nós somos mais ligados à família, e uma das coisas que há muita diferença, por exemplo, no Natal, também tem a ver com os cantões. Este cantão, por exemplo, é protestante, depois há cantões que são católicos. Nos cantões católicos não sei, mas neste cantão protestante, por exemplo, eu tenho amigos suíços
E os meus amigos dizem que vão no Natal, por exemplo, em vez de convidarem a família toda e fazerem um jantar em casa de cada um, não. Eles vão todos jantar, vão trocar as prendas de Natal uma semana antes do Natal e vão todos jantar fora num restaurante. Não fazem isso em casa. E isso é uma das coisas que é um pouco... que é assim, faz-me um pouco pena porque as crianças acabam por não viver aquela fase como nós passamos do Pai Natal, aquela coisa toda. E aqui isso não acontece. Uma das grandes diferenças é a pontualidade, que eu já falei antes, é uma das grandes diferenças entre Portugal e Suíça, porque os portugueses não são pontuais, e isso nos aniversários nota-se bem. E também a organização, porque os portugueses, desculpem, eu também sou portuguesa, mas nós não somos organizados. Somos um pouco desorganizados. Então, isso também é uma das grandes diferenças entre Portugal e Suíça. E outra das coisas que Portugal tem em relação à Suíça é que nós adoramos comer e adoramos fazer comer. Os suíços não gostam muito de comer, fazem aquelas dietas, às vezes à hora do almoço nem comem muito, que é para depois à noite comerem um pouco mais, mas não gostam de fazer comer. Os suíços fazem o mais prático possível e à noite, muitas vezes, como eu já disse em vídeos, eles comem uma salada, comem uma sopa, ou então, se comerem uma sopa e uma salada à hora do almoço, comem qualquer coisa à hora de jantar. Mas não são daquelas pessoas de estarem ali horas e horas a cozinhar. Só quando às vezes têm visitas, é que fazem assim um cozinhado mais especial e por isso é que eles utilizam muito a fondue, que é prático, a raclette, que é prática. Depois também me perguntam se eu tenho família na Suíça. É assim, eu tenho uma prima em segundo grau aqui na Suíça, que até hoje não a vi, mas ela está aqui na Suíça e eu sei que está na parte de perto de Zurique, no cantão alemão, nos cantões alemães. Depois tenho uma prima aqui também muito perto, mas essa minha prima é já muito distante e que está aqui muito perto de mim. Mas também não temos assim grande contato. O resto da minha família está toda espalhada, mas por outros países, como Inglaterra, Grã-Bretanha, também Escócia, também Brasil. Então também está na América, a Austrália também, estão espalhados por vários países. Como são as crianças, tento falar duas línguas. É assim, a Madalena fala mais o francês que o português ela fala só aqui em casa e connosco, e os meus filhos falam só o francês no trabalho, não é? Porque eles trabalham com suíços, então têm que falar muito o francês, às vezes ainda falam inglês, mas muito pouco. Depois, os meus filhos falam só o português connosco. O resto, televisão ouvem em francês, não ouvem em português. E entre eles, muitas vezes, eu dou com eles a falar em francês entre eles e não o português. E a Madalena, como vocês conseguem entender, não indo muitas vezes a Portugal e ouvindo muito o francês, fala mais francês do que português. Mas a gente em casa, desde que chegámos à Suíça, só falamos o português, não falamos o francês. Depois perguntam-me, eles andam na escola portuguesa? Não. A Soraya, como vocês sabem, chegou aqui com 17 anos, por isso nunca andou na escola portuguesa, só em Portugal, não é? Mas nunca vai perder o português, porque ela fez até o 11º, depois voltou novamente para trás, ainda fez mais 3 meses do 10º ano. Depois, o meu filho fez escola até o 8º ano, por isso não vai perder o português. A única que não fez escola de português foi a Madalena. A Madalena era para ter ido para a escola portuguesa, porque nós aqui temos só a escola francesa, mas depois podemos comprar, inscrevê-los, temos que comprar os livros e depois temos um dia por semana que eles podem ter aulas de português em várias escolas.
há uma em Pry, há outra acho que em Payerne. Sei que há várias zonas onde eles podem ter, durante a tarde de quarta-feira, que é quando eles não têm escola, terem a escola portuguesa. Mas como a Madalena já era complicado ela aprender o francês, teve problemas de ortografia, tem problemas ainda hoje de ortografia de francês. Então eu preferi, e mesmo eu falei com a médica, e a médica também disse-me a mim que era o melhor, não juntar também, já que ela sabia falar, não juntar também a escrever o português e andar numa escola de português, senão podia baralhar um bocado devido à Madalena ter dificuldades. Mas ela, mesmo tendo, não tendo ainda uma escola portuguesa, eu mando mensagens, eu não lhe mando mensagens em francês, eu mando mensagens em português para ela e ela manda-me mensagens em português também para mim, embora dê alguns erros, mesmo assim ela está muito boa em relação a isso. Depois, a última pergunta foi: qual o seu maior sonho? Eu não tenho só um sonho, eu tenho, acho que é 3 sonhos. Tenho um sonho que é ser avó, adorava, já o meu sonho era ser mãe, adorava ser avó. Depois o meu outro sonho era, eu gosto muito de ver os costumes, de ver como é que é a vida dos outros países. Então gostava muito de viajar. Viajar por vários países vai ser complicado, porque já tenho uma certa idade, não sei até que ponto é que vou conseguir e também falta isto, não é? Para viajar por todos os países. Por isso, vamos ver se vamos conseguir viajar um pouco, mais do que aquilo que eu tenho viajado. Gostava de ter realizado um sonho que nunca vou realizar. Gostava de ter pegado numa mochila quando era nova e ter assim pegado numa mochila e ir na aventura. Adorava ter feito isso, mas esse sonho vai ficar para trás para ser realizado por algum neto, porque os meus filhos também não realizaram esse sonho, por isso espero que algum dos meus netos realize esse sonho. Depois, um dos meus sonhos, e gostava muito, era, só que não vou conseguir fazer enquanto estiver a trabalhar, espero, quando entrar na reforma, que esteja em condições físicas, emocionais de fazê-lo, que era passar 6 meses num país de África a ajudar os habitantes nesse país. Espero um dia concretizar esse sonho, mas era um dos meus grandes sonhos, era fazer isso. Espero concretizar esse sonho. E agora não tenho mais perguntas. Agora vou-me despedir porque o vídeo já está super, super longo. Então vou-me despedir de vocês. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!